Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa monitoria de anato. Hoje nós vamos conversar sobre a vascularização da face. Eu queria pontuar algumas coisas assim de início. Vocês vão ver que essa monitoria vai ser bastante descritiva, no sentido de que eu vou apontar bastante estruturas e vou falar muitos nomes. Talvez se torne um pouquinho cansativo essa chuva de informações novas, né? Mas vocês vão ver que a vascularização da face em si não é complicada demais. O negócio é que vai ter muito nomezinho pra gente lembrar. Para ficar assim mais didático, mais palatável, eu resolvi me atentar primeiramente aos ramos da carótida externa e depois que nós conhecermos, né, as artérias que vão estar ali na região cérvico-facial, nós vamos focar um pouco mais nessa dinâmica da vascularização da face, abordando primeiramente a irrigação arterial e depois a drenagem venosa. Então, vamos lá. Começando aqui então com os ramos da carótida externa. Só para a gente se localizar, nós temos aqui uma vista anterolateral da região cervical e aqui, ó, nós temos o tronco arterial braquicefálico, originando a artéria subclávia e a artéria carótida comum. Nessa região aqui, na altura da cartilagem tireoide, nós vamos ter a bifurcação da carótida e a formação da carótida interna, que é um ramo dedicado ao encéfalo, e nós vamos ter também a carótida externa, que vai se importar então com a irrigação cérvico-facial. De modo geral, o suprimento arterial superficial da face é de responsabilidade da artéria carótida externa, mas nós vamos ver que existem algumas exceções. Alguns ramozinhos aqui da artéria oftálmica, que é um ramo da carótida interna, vão contribuir para a irrigação dessa porção mais superior da face. Eu tenho aqui um esqueminho feito pela Fernanda, vou deixar aqui já o meu agradecimento, porque ela me cedeu gentilmente esse slide. E esse esquema tem a intenção de te acalmar. Por quê? Como são muitos nomezinhos, alguns ramos, é legal que vocês entendam a base da coisa para depois a gente passar, então, para aquela imagem anatômica em si, que vai ser um pouquinho mais fácil de compreender. A intenção desse esquema é mostrar a ordem de emersão dos ramos da carótida externa. Então, aqui nós temos a artéria carótida comum e na sua bifurcação nós vamos ter a formação da artéria carótida interna, tá? Que vai irrigar lá o encéfalo e vai emitir também a artéria oftálmica, que vai contribuir um pouquinho para a irrigação facial. E nós vamos ter a artéria carótida externa, que é a grande protagonista aqui da irrigação cérvico-facial. Então, o primeiro ramo da artéria carótida externa é a tireoide superior. O segundo ramo é a faringe ascendente. O terceiro ramo é a lingual. O quarto ramo é a facial. Depois nós temos a occipital, a auricular posterior, a maxilar e a temporal superficial. Eu usava um mnemônio que não é muito bom, mas já é alguma coisa para gravar. Eu não acho que vocês tenham que decorar tudo, mas talvez pelo menos a ordem desses ramos principais aqui seria legal vocês terem uma noção. Então eu peguei só as iniciais, né, do nome das artérias e ficaria em ordem, ficaria SALFOPMS. Aí eu falava tipo SALFOP-MS, que aí tu lembra ali que é a inicial das artérias em ordem, tá? E para fazer uma abordagem mais organizada, eu vou tratar primeiramente das artérias que têm uma projeção mais anterior,
que vai incluir a tireoide superior, a lingual e a facial. Depois nós vamos abordar a faringe ascendente, que é uma artéria com uma configuração mais medial. E por último, nós vamos ver as artérias com uma configuração mais posterior, que é a occipital e a auricular posterior. E, por fim, nós vamos ver os ramos terminais da artéria carótida externa, que são a artéria maxilar e a artéria temporal superficial. Começando então com os ramos anteriores, nós vamos ter a artéria tireoide superior, que vai irrigar a tireoide e a laringe. Nós vamos ter também a artéria lingual, que vai irrigar os músculos da língua, o assoalho da boca e a glândula sublingual. Então, aqui novamente mostrando o esqueminha só para vocês se localizarem. Nós estamos vendo a tireoide superior e a lingual. Então, aqui ó, um desenho mostrando a tireoide superior. Nós vemos aqui ó, a carótida comum, o local da bifurcação da carótida, e aqui, já bem no inicinho aqui da carótida externa, nós vamos ter a emissão do primeiro ramo, que é a tireoide superior, que vai irrigar a glândula tireoide e a laringe. Um pouquinho mais acima, nós vamos ter a emissão da artéria lingual. Essa artéria lingual ela vai ter várias ramificações, eu vou deixar aqui no material que eu vou mandar para vocês, mas nós não vamos abordar aqui, porque é algo mais complexo, que a gente não precisa se ater agora, que vocês precisam saber realmente os ramos ali da artéria carótida externa, tá bem? Mas aí a artéria lingual, ela vai irrigar toda essa região da língua, o assoalho da boca e também a glândula sublingual. Uma outra imagenzinha mostrando a mesma coisa. Então, aqui nós vemos a carótida comum, a região da bifurcação da carótida, e logo aqui, bem na raiz da carótida externa, nós vamos ter uma artéria fazendo uma deflexão e se dirigindo para a região tireoide, que é a artéria tireoide superior. Um pouquinho mais acima, nós vemos a artéria lingual se dirigindo então para a região lingual e para o assoalho da boca. Nós ainda temos um outro ramo anterior, que é a artéria facial, tá? A artéria facial é bastante importante, ela vai se responsabilizar então por grande parte da irrigação facial. Então ela vai ter alguns ramos: a labial inferior, a labial superior, que vão irrigar a região do lábio, né? Nós vamos ter a nasal lateral, que vai irrigar a pele da asa do nariz e também a região do dorso. Nós vamos ter também a artéria angular, que vai suprir a parte superior da bochecha e da pálpebra inferior. Ela vai irrigar também o ângulo medial do olho e a região ali lateral do dorso do nariz. Ela irriga ainda o músculo miloioide e o ventre anterior do músculo digástrico, tá bem? Nós vamos ter a artéria submentual, que vai irrigar os músculos da região submentual. Nós vamos ter a palatina ascendente, que vai se dirigir para o palato, e a emissão também de ramos glandulares, que vão para a submandibular. Então, novamente, aqui no nosso esqueminha, nós temos a artéria facial, saindo aqui da artéria carótida externa. Ela vai emitir o ramo submentual, a labial, a palatina ascendente, a labial inferior, a labial superior, e o seu ramo terminal é a artéria angular. Então, aqui uma outra imagem para a gente ver. Aqui nós temos a carótida externa, emitindo então a artéria facial. Ela se dirige aqui para a região da borda da mandíbula, e já que bem no seu inicinho nós vamos ver a emissão da artéria palatina ascendente. Mais à frente nós temos a emissão dos ramos glandulares, né, para a glândula submandibular. Nós vamos ter o ramo submentual, a artéria submentual, né, que vai irrigar os músculos dessa região. A artéria labial inferior e superior para suprir a região do lábio. Nós vamos ver que essa artéria inflete-se cranialmente, formando seu ramo terminal, que é a artéria angular. Falemos então um pouco sobre o ramo medial. O único ramo com
com uma configuração medial que nós vamos ter é a artéria faríngea ascendente. Aqui só para a gente se localizar, tá? A artéria carótida externa, tá? Nessa região nós vemos os seus ramos anteriores que a gente já abordou, que é a tireoide superior, a lingual e a facial. Os ramos posteriores, que é a auricular posterior e a occipital, e entre essas anteriores e posteriores nós temos uma única artéria de configuração medial, que é a faríngea ascendente, que vai estar, então, contribuindo para a irrigação da faringe. Os ramos posteriores. Nós vamos ter dois ramos posteriores, que é a artéria occipital e a artéria auricular posterior. Então, um pouquinho acima aqui, ó, nessa região nós temos o ângulo da mandíbula e um pouquinho acima do ângulo da mandíbula nós vamos ver a emissão da artéria occipital. Ela vai se dirigir para a região posterior, né, e vai se responsabilizar pela irrigação dos músculos dessa região e também do couro cabeludo. Aqui nós temos então a emissão do outro ramo posterior, que é a auricular posterior. A auricular posterior vai irrigar também os músculos dessa região e o couro cabeludo. Por fim, os ramos terminais. Nós vamos ter dois ramos terminais. A artéria temporal superficial, que vai irrigar o couro cabeludo ali da região temporal. E nós vamos ter também a artéria maxilar. Essa artéria ela vai estar envolvida com a vascularização profunda da face. Ela pode ser dividida em três porções, né? De acordo com os vasos que vão sair ali. Vocês vão ver que tem muitos nomezinhos, mas vocês vão ver que o próprio nome já está ligado à região que aquela artéria vai irrigar, então não tem muito segredo, tá? Nós vamos ter aqui, ó, a alveolar inferior, que vai irrigar toda a arcada dentária inferior, né, a região ali dos processos alveolares, né, da gengiva em si ali. Essa artéria vai emitir um outro raminho aqui, que é esse ramo milioide, que vai irrigar o músculo milioide. Nós vamos ter aqui também a auricular profunda, que vai então se comprometer com a irrigação dos músculos aqui perto da região auricular. Nós vamos ter a timpânica anterior, que vai irrigar lá a auditiva, né, o tímpano, o meato, ali aquela região. Nós temos a meninge média, que vai se responsabilizar pela inervação da dura mater e também vai emitir pequenos ramos aí que vão ficar na díploe, irrigando os ossos do crânio. E nós temos também a meninge acessória. Nós temos o ramo pterigóide, que vai irrigar ali os músculos da mastigação, né, principalmente o pterigóide. Nós temos a temporal profunda posterior, que também vai irrigar os músculos da região temporal. Nós temos a masseteriana, que vai irrigar o masseter, a região ali dos músculos da mastigação. Nós temos um segundo ramo para o pterigóide, vai para a região também dos músculos da mastigação. Nós temos o ramo bucal, se dirige para a cavidade oral. Nós temos a temporal profunda anterior, relacionada ainda com os músculos da região temporal. Nós temos a alveolar superior posterior, que vai irrigar a região da gengiva mais posterior, né? A arcada dentária superior, mas a região mais posterior. Nós temos a infraorbitária ou infraorbital, que vai irrigar o terço médio da face. Dessa região também vai sair a alveolar superior anterior, que vai irrigar o restante da arcada dentária. Nós temos a palatina descendente, que vai para o palato. Um ramo faríngeo, que vai para a faringe. E também um outro raminho que vai para a região dos músculos da mastigação. Nós vamos começar então vendo os ramos da temporal superficial. A temporal superficial
E essa artéria, ela vai seguir um trajeto ascendente até ela emitir um ramo colateral, que é a artéria transversa da face. Essa artéria ela vai ser responsável por irrigar a parótida. Vai contribuir também para a irrigação da musculatura massetérica e da pele dessa região zigomática, tá? Depois ela vai emitir os seus ramos terminais, que é o ramo frontal e o parietal. O frontal irriga o couro cabeludo da região frontal e o parietal irriga o couro cabeludo da região parietal. E aqui, só para fechar os ramos terminais, né, da artéria carótida externa, eu coloquei uma listinha com todos os ramos da artéria maxilar, caso você queira, né, conferir depois, já que são bastante informações. Então, a artéria facial, ela vai ser a principal responsável pelo suprimento arterial da face. Ela vai originar-se da carótida externa, como a gente viu, e ela vai se espiralar aqui pela borda da mandíbula. Tanto que se vocês colocarem a mão nessa região, vocês conseguem sentir a pulsação da artéria facial. Nós vimos que ela vai emitir ramos para irrigar o palato mole, para irrigar a glândula submandibular e também para irrigar a região do mento. A seguir, ela vai emitir ramos que vai irrigar, então, a região dos lábios e vai finalizar aqui com o seu ramo terminal, que é a artéria angular. E aqui nós temos uma correlação importante, porque a artéria angular ela se anastomosa com o ramo nasal dorsal da artéria oftálmica. Essa anastomose vai ser bem importante porque ela vai garantir que mesmo em casos de obstrução da carótida interna por um AVE, por exemplo, ou uma obstrução da própria artéria oftálmica, o fluxo arterial na região ocular vai permanecer constante, tá? Quando ocorre então uma obstrução, um impedimento da chegada do sangue na região oftálmica, a artéria angular acaba suprindo a irrigação dessa região. Isso é bem importante, né? Porque nós sabemos ali que as células da retina, por exemplo, elas são muito dependentes da glicólise e elas não podem ficar sem o suprimento sanguíneo, tá? Nós vamos ter também contribuições dos ramos terminais da carótida externa. Primeiramente, esse raminho que é o menor ramo da carótida externa, que é a temporal superficial. E o que a gente tem para destacar aqui? Que além de contribuir para a irrigação do couro cabeludo dessa região, é importante a gente destacar que essas artérias temporais elas vão acompanhar os ramos do nervo aurículo temporal, que também vai estar emergindo dessa região, tá bem? Uma outra correlação importante aqui é que essa artéria transversa da face, ela vai fazer uma anastomose com a artéria facial. Então, é bastante importante essas anastomoses que acontecem para manter sempre um fluxo constante nessa região. Para fechar, então, nós vamos ver um pouquinho da contribuição da carótida interna. Então, aqui uma imagenzinha mostrando. Eu não achei uma imagem muito boa, tá? Mas nós vamos ver algumas estruturas aqui. Então, aqui nós temos a artéria oftálmica também. E aqui, ó, nós vamos ter emissão de alguns ramos. Primeiramente, as etimoidais posteriores e anteriores. Na nossa aula, eu lembro que o prof falou bastante da etimoidal posterior, que ela se dirige ali para a região nasal. E quando nós temos alguma injúria aqui que provoca sangramento na etimoidal posterior, é bastante difícil controlar esse sangramento nasal. Quando é de uma artéria nasal, é mais fácil, né, a administração dessa situação. Mas pode ocorrer sangramento nasal devido à etimoidal posterior. Nós vamos ter aqui também, ó, a emissão da nasal dorsal, que vai fazer a anastomose, então, com a artéria angular, que a gente viu anteriormente, né? Que vai assegurar o suprimento arterial para o olho, caso haja alguma interrupção do fluxo sanguíneo aqui.
Nós vamos ter também a supraorbital, que a gente vê aqui, né? E que vai contribuir até para a irrigação ali do couro cabeludo nessa região daqui. E nós temos também a supratroclear, que não está representada nessa imagem. Então, aqui um desenho até ruim, mas foi o que eu encontrei, tá? Mostrando a artéria supraorbital e a supratroclear, que são ramos da artéria oftálmica. Por fim, vamos finalizar então com a drenagem venosa. O que a gente precisa lembrar aqui? Que as veias da face, elas vão seguir aquelas artérias que a gente já viu, então elas vão possuir os mesmos nomes. Então, por exemplo, nós vimos lá que um dos ramos da artéria maxilar é a artéria bucal. Aqui nós temos também uma veia bucal. Aqui nós tínhamos a artéria facial, nós temos agora a veia facial. Nós tínhamos as artérias labiais, aqui nós temos as veias labiais e assim sucessivamente, tá? Então as veias vão acompanhar as artérias e vão receber o mesmo nome que elas. Eu queria destacar aqui alguns pontos com vocês. Nós temos aqui então a veia facial. Nós vemos que diversas veias estão contribuindo, né? Estão sendo tributárias para essa veia, como por exemplo aqui, ó, a veia labial superior está desembocando aqui. Nós temos a veia infraorbital desembocando aqui também. Nós temos a labial inferior, que também vai desembocar aqui. Mas nós temos uma veia muito importante, que é a veia facial profunda. Tá vendo que ela vem aqui dessa região da fossa pterigóide? Ela vai drenar justamente o plexo venoso pterigóide para a veia facial. Então, nós vamos ter a formação dessa veia a partir dessas tributárias e ela vai se dirigir para essa região. A partir daqui, nós vamos ver a formação da veia facial comum, que desemboca na veia jugular interna, que depois vai desembocar na veia braquiocefálica esquerda, tá bem? Nós vemos ainda uma outra veia importante. Do mesmo plexo pterigóide que nós já vimos antes, ele vai drenar não só para a veia facial profunda, mas também para a veia maxilar, que está aqui escondidinho, curtinha aqui nessa região. E ela vai desembocar na veia retromandibular. Essa veia retromandibular, ela tem esse ramo comunicante anterior, que pode vir para a veia facial comum aqui, né, unindo com a veia facial, formando a veia facial comum, ou ela pode desembocar diretamente aqui na jugular externa. A jugular externa vai ter um trajeto descendente e vai desembocar aqui na veia subclávia. E de drenagem venosa, que o mais importante que a gente tinha que ver era isso, tá bem? Então, por hoje era isso, pessoal. Espero que tenha ficado claro. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me chamar, tá bom? Bons estudos e um beijo!